Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A economia brasileira ganhou um pouco mais de força no terceiro trimestre na comparação com o segundo. No entanto, a melhora entre os meses de julho a setembro se deve à fraca base de comparação com o trimestre anterior. Na ocasião, o resultado foi afetado pela greve dos caminhoneiros no final de maio. Na visão dos analistas, apesar da melhoria na confiança, o ritmo de recuperação ainda segue lento. E o Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do processo mais antigo do país. Ele já dura 123 anos. A disputa é pelo Palácio do Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O processo foi iniciado pela princesa Isabel de Orleans e Bragança, a mesma que assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão em 1888. Ao longo dos anos, as novas gerações da família imperial continuaram a ação, que é considerada a mais antiga do país. Segundo o governo brasileiro, o Palácio do Guanabara era usado apenas como habitação e foi incorporado ao patrimônio da nação com o fim da monarquia. Esse argumento contraria os autores do processo, que dizem que o palácio era uma propriedade privada. O caso seria analisado nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça, mas foi adiado para o dia 6 de dezembro. São 123 anos entre decisões e recursos. Os sucessores da princesa Isabel pedem a restituição do palácio e o reconhecimento da posse do imóvel. Atualmente, o Palácio da Guanabara é a sede do governo do Rio de Janeiro. Policiais civis do DENARC realizam na manhã de hoje uma operação na Cracolândia, no centro de São Paulo. Eles estão em busca de traficantes e drogas escondidas em pensões da região. Serão cumpridos 12 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A operação conta com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Já foram apreendidos celulares, drogas e dinheiro. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia começou com névoa na faixa leste paulista, mas o sol deve aparecer principalmente na capital. Todo o estado deve ficar mais quente. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Os ventos quentes que sopram do norte do Brasil ganham força pelo centro-sul do país e as temperaturas vão subir mais nesta quarta-feira. Como o ar está úmido, as nuvens de chuva crescem por todas as regiões do Brasil. No centro-oeste e no sul, o sol vai aparecer com força, faz calor, as nuvens aumentam e chove principalmente à tarde e à noite. Essa chuva vem com raios e pode ser de moderada a forte intensidade. No norte de Mato Grosso, no oeste e no sul do Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva começam já pela manhã. No sudeste, a instabilidade enfraquece mais e o sol aparece com força, faz calor. Não há expectativa de chuva entre a cidade do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte e o norte de Minas Gerais. Algumas pancadas de chuva acontecem entre o interior do Rio, a cidade de São Paulo e o interior paulista, mas sem alerta para chuva intensa. Por outro lado, muita instabilidade permanece sobre a região norte, com alerta para temporais. Serão várias pancadas de chuva e a região deve acumular os maiores volumes desta quarta-feira. No Nordeste, ainda há previsão de chuva forte no litoral da Bahia, no Maranhão, áreas do interior do Piauí. Do oeste da Bahia e pelo litoral de Sergipe ao Ceará, a chuva será rápida. Em áreas do sertão, o ar volta a ficar seco de novo. A mínima prevista é de 17 graus no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre. São Paulo terá máxima de 29 graus, 30 em Manaus, 36 graus em Teresina. O avião que caiu na Indonésia em 29 de outubro, com 189 pessoas a bordo, forçou o nariz para baixo contra a vontade dos pilotos por várias vezes durante o voo. As informações foram divulgadas em um relatório preliminar sobre o acidente, que será divulgado pelas autoridades do país ainda hoje. Ele teve o conteúdo adiantado pelo jornal New York Times. O que fez o avião forçar o nariz para baixo foi aparentemente um sistema automático recebendo leituras incorretas do sensor.
De acordo com documentos, registros mostram que os pilotos tentaram reverter a situação desde o início do voo. Eles até conseguiram em algumas vezes. Após 11 minutos de voo, no entanto, os pilotos perderam o controle e não conseguiram mais erguer a ponta do equipamento que afundou no oceano. Os dados gravados na caixa preta são consistentes com uma teoria já apresentada por alguns especialistas. As leituras incorretas forçaram um sistema computadorizado que a Boeing instalou em sua nova geração de 737. E uma explosão seguida de incêndio perto de uma fábrica de produtos químicos no norte da China deixou pelo menos 23 mortos e 22 feridos. O acidente aconteceu em uma cidade que será sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022. A explosão atingiu 38 caminhões e 12 automóveis, que ficaram destruídos diante da fábrica. A cidade de Hebei, situada a 200 quilômetros de Pequim, será sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. As autoridades ainda não revelaram a causa da explosão. De acordo com o jornal online do país, o incidente teria acontecido na entrada da fábrica, quando um caminhão que transportava produtos perigosos explodiu, causando incêndio dos veículos estacionados ao redor. A fábrica em que aconteceu a explosão fica a alguns quilômetros do local das competições. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pretende mudar os rótulos das embalagens dos produtos. A intenção é deixar as informações nutricionais mais claras para o consumidor. Para isso, pretende fazer uma consulta pública. Vamos conferir. Nas prateleiras, o que se vê é um festival de cores, símbolos, nomes. Muita informação que o consumidor não consegue decifrar. Alguns nem tentam. A senhora costuma ler os rótulos dos produtos? Não. Por quê? Porque a letra é pequena. É difícil? Muito. Tem coisa que você não entende. Você compra coisa só lupa para ver. A senhora consegue entender o que está escrito aqui? Não, muita coisa não. É difícil, né? É difícil. Sempre olho só a data de vencimento, né? O que eles dizem foi comprovado numa pesquisa do Datafolha. Quase metade dos brasileiros não se preocupa em ler os rótulos dos produtos. E entre os que leem, 35% disseram que entendem mais ou menos o que está escrito nas embalagens. E essa dificuldade do brasileiro para entender os rótulos acaba tendo consequências graves. Uma delas é a queda na qualidade da alimentação. Uma outra pesquisa, realizada pelo Instituto Ideia Fix no fim de novembro, mostra que quase 94% dos consumidores desejam uma dieta mais saudável. Mas uma das grandes dificuldades para colocar isso em prática é justamente encontrar os alimentos mais adequados para levar para casa. E até quem entende do assunto nutrição acha complicado. As informações ainda não são tão claras para a população em geral. Então, eu acredito que ele possa ser melhorado sim, e cada vez que ele tiver as informações apresentadas de uma maneira mais clara e mais didática, a população ganha porque ela consegue escolher baseada no entendimento próprio. Já faz um tempo que a Anvisa fala sobre mudar os rótulos. Em 2014, chegou a criar um grupo de trabalho para discutir o assunto. E agora divulgou um relatório com o que precisa ser alterado. Os pesquisadores chegaram à conclusão que a dificuldade visual, a confusão sobre os ingredientes e até a veracidade das informações realmente confundem o consumidor. Hoje várias informações estão presentes no rótulo. Data de validade, lista de ingredientes, país de origem, onde foi fabricado aquele produto, né? Mas nós, como a indústria da alimentação, nós acreditamos que chegou o momento de evoluir também, né? Nós acreditamos que chegou o momento de termos informações mais claras. Mas não é tão simples assim. A Anvisa pretende fazer uma consulta popular para ouvir os consumidores. O problema é que muita gente ainda não sabe que pode contribuir. A pesquisa do Ideia Fix também revelou que 66% dos brasileiros desconhecem o trabalho que está sendo feito pela Agência de Vigilância Sanitária. O seu Luiz, por exemplo, ele criou o hábito de ler as embalagens por necessidade. A pressão alta, controlada por medicação diária, exige uma alimentação com o mínimo de sódio possível. E aí não tem jeito. Essas coisas que tem sal tem que ficar muito atento, porque muitas coisas tem sal exagerado. A pessoa pensa que não. O que está do lado de fora do pacote é tão importante quanto o que está dentro. Informação é fundamental. É em primeiro lugar, né? Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.